Também em direto, via Skype, o Dr. Luís Rocha, da Fundação Portuguesa do Pulmão. Boa noite, doutor. Afinal, sabendo que o pneumotórax é frequente em doentes de fibrose quística, mas gerou-se aqui alguma dúvida sobre se, afinal, esta morte prematura de Constança Bradl teve ou não uma relação direta com a doença, a fibrose quística. Consegue-nos explicar? Boa noite. Os sentimentos à família e aos amigos relativamente à morte prematura da doente. O pneumotórax neste perfil de doentes é frequente. São pequenas bolhas à superfície do pulmão que rebentam. O pulmão tem, ou seja, todo aquele espaço tem uma pressão negativa e, portanto, provoca o pneumotórax. E foi com certeza uma complicação motivada pelo desenvolvimento da sua doença e pela instalação da doença que já tinha. Sabemos que a esperança de Constança Bradl aumentou porque aquele medicamento que gerou também todo aquele movimento de solidariedade em torno desta jovem e de outros doentes de fibrose quística, a esperança aumentou a partir do momento em que recebeu um medicamento que sabemos prolonga pelo menos a vida destes doentes com fibrose quística. Acabou por ser esta complicação mais inesperada por isso ou estava sempre sujeita a que acontecesse uma complicação destas, mesmo já tendo tomado aquele medicamento, doutor? Este perfil terapêutico, o diagnóstico é feito, fibrose quística, e depois a terapêutica, quanto mais precoce, melhor em termos da evolução da própria doença. Esta doença, quando se instala e tem uma evolução sem o tratamento, são as complicações, nomeadamente a questão quística do pulmão, que é frequente. E o mais frequente até são as infecções respiratórias. O pneumotórax é uma das complicações também aqui presente. E, portanto, nós sabíamos que este perfil de doença normalmente tem um prognóstico muito reservado, com as múltiplas infecções respiratórias, com o internamento e com a dependência de oxigênio, com a dependência da tal ventilação não invasiva para que a doente consiga respirar com auxílio de outros equipamentos, e depois a frequência das infecções respiratórias, nomeadamente infecções com organismos específicos, muitas vezes resistentes aos antibióticos. Neste caso, muitas vezes as pseudomonas instalam-se ao indicador de que este perfil de bactéria é já uma evolução adiantada. O pneumotórax não é mais que uma outra complicação nesta doença, que é o tal, portanto, existe aqui o pulmão deixa de exercer a sua função, portanto, esvazia como se fosse um balão e dessa forma, portanto, é necessário aqui um suporte com treinos torácicos, com cuidados intensivos, que teve todo o apoio, com certeza, nesta altura de vida, e, portanto, essa complicação, com certeza, levou a que não aguentasse mais uma limitação da sua patologia respiratória, insuficiência respiratória. Obrigada, Dr. Luís Rocha, também por estes esclarecimentos relativamente à doença de Constança Bradl, que hoje não resistiu. Um médico, o Dr. Luís Rocha, que acedeu a entrar agora em direto connosco, ele é pneumologista e nós queríamos saber um pouco mais desta doença. E até de uma questão, doutor. Muito bom dia. Eu acho que esta notícia apanhou todos de surpresa. Uma pessoa que com esta medicação supostamente melhorou, mas entretanto tem aqui uma recaída que dita, infelizmente, a sua morte. O que é que aconteceu, doutor? Bom dia, os sentimentos à família e a todos os amigos relativamente à morte desta doente. Eu não comentando a situação em particular, aquilo que eu posso referir relativamente à fibrose quística é que trata-se de uma mutação genética que está logo presente à nascença, e essa mutação é um defeito proteico e, portanto, que leva mais tarde a várias alterações, quer pulmonares, quer sistémicas, portanto, envolvimento do organismo noutras situações. Nesta situação em particular, houve aqui já uma fase adiantada da patologia desta doença, com o pulmão já com alterações estruturais, alterações essas que levam muitas vezes a infecções respiratórias de repetição. O evento final também é uma complicação que pode acontecer, penso que é o que está relatado em termos de opinião pública, que foi um pneumotórax. O pneumotórax não é mais que, portanto, na superfície do pulmão existem algumas bolhas, algumas câmaras que podem rebentar. Nós temos neste espaço físico do tórax uma pressão negativa, e isso leva a que o pulmão não funcione nestas circunstâncias. E, portanto, já havendo aqui de base alterações de patologia respiratória associado com insuficiência respiratória, dependência de oxigênio, ventilação aqui associada,
é um evento que leva a que este tipo de doentes fique com uma patologia e com uma insuficiência não capaz de por si conseguir ultrapassar este evento. Doutor, foi muito comentado que este novo medicamento que a Constança conseguiu ser tratada, que este medicamento podia ser o causador deste coágulo e ter provocado este AVC. Isso é verdade ou não? Do conhecimento público que tenho, não se trata de um acidente vascular cerebral, mas de um pneumotórax, este evento. Relativamente ao tratamento em si, eu não o posso comentar, não conheço a circunstância em que ocorreu, mas relativamente ao Kaftrio em si, é uma terapêutica que, quanto mais precoce foi dada nestas circunstâncias, menos alterações teremos aqui no envolvimento pulmonar, e é uma terapêutica de todo que ainda em uma fase ainda muito precoce da aplicação, mas que está demonstrado cientificamente que os doentes beneficiam com a administração deste perfil terapêutico. Acha que se a Constança tivesse sido medicada com este medicamento precocemente há muito mais tempo, que poderia não ter acontecido o que aconteceu? Nós, hoje em dia, a evidência que nos demonstra é que, uma vez diagnosticado, e quanto mais precoce for o tratamento, menos alterações o pulmão em si desenvolve, nomeadamente a questão da destruição do parênquima pulmonar, da estrutura tecidular do pulmão, onde se fazem as trocas gasosas e onde conseguimos fazer, portanto, respirarmos em suma. E, portanto, não a necessidade, não a dependência de oxigênio, não a dependência de ventilação não invasiva, um suporte para ajudar na ventilação. E, portanto, se temos aqui uma fase adiantada da doença e se vamos tentar corrigir este defeito proteico genético com essa correção, digamos, genética através do medicamento, claro que quanto mais precoce fizermos, melhor, se houver, mas a equipa médica com toda a certeza fez esse acompanhamento e pediu precocemente essa introdução terapêutica nesta doente e em todos os doentes que beneficiam com ela. Dr. Luís Rocha, isto foi um grito de alerta da Constança que veio ajudar muitas pessoas. Porquê é que no nosso país, nós que pagamos todos os impostos, se calhar o doutor não é a pessoa indicada para nos responder a isto, mas porquê é que doentes como a Constança levou tanto tempo para ser administrado este medicamento? Como disse bem, ou seja, em termos de terapêutica, a disponibilidade desta terapêutica é possível e a equipa médica com toda a certeza a disponibilizou. Agora, relativamente à introdução de fármacos, acontece em várias patologias, não é só na fibrose quística. Haver alguém que protagonize e de forma mediática a introdução destes fármacos, claro que ajuda um conjunto de doentes nestas circunstâncias. Agora, clinicamente é preciso também perceber o que é que se passava com a doente e com toda a certeza foi acompanhada com quem é devido nesta área de intervenção e fez a intervenção devida para esta doente. Intervenção devida, desculpe interromper, doutor, intervenção devida mas tardia. Isso é a nossa preocupação. Porque a intervenção foi devida, mas tardia. Porque se calhar se a Constança tivesse tido acesso a este medicamento, se calhar não se teria passado o que passou. E é isso que nós lamentamos. Eu não posso comentar uma situação clínica em particular, não a conhecendo. E, portanto, mas aquilo que eu posso dizer é que quanto mais precoce houver a intervenção com esta correção proteica, genética, uma vez diagnosticada, menos complicações teremos a nível pulmonar e outros órgãos e, portanto, e melhor tem aqui em termos de prognóstico. Também sabemos que há aqui 20, 30 anos atrás a sobrevida destes doentes não ultrapassava os 20, 30 anos e agora temos doentes com uma boa qualidade de vida aos 50 anos. Portanto, também temos essa noção de que a intervenção terapêutica precoce tem um melhor prognóstico neste perfil de patologia. E estamos a melhorar. Doutor, muito obrigada pela sua intervenção aqui no Manhã Semi e de sublinhar aquilo que disse efetivamente a família da Constança Bradel ontem, ao dar-nos obviamente a triste notícia, também sublinhou que a equipa médica que acompanhou a Constança durante esta situação mais grave da vida dela foi espetacular, portanto quiseram sublinhar que os médicos estiveram sempre lá para a sua familiar. Olha, eu gostava de sublinhar que gostaria que no nosso país não fosse necessário uma pessoa ir para as redes sociais a pedir para viver porque não tinha acesso ao medicamento. Vamos a um curtíssimo intervalo, voltamos já. Fazemos agora um contacto através de videochamada com o pneumologista Dr. Luís Rocha. Doutor, bem-vindo ao CM Jornal da Hora de Almoço. Doutor, 2 semanas foi o tempo, sensivelmente esse período, que a Constança esteve nos cuidados intensivos.
Pergunto-lhe se isso já era um indicador que podia haver esse desfecho ou se, por exemplo, a idade da Constança poderia ser, digamos, um fator que poderia ajudar a uma recuperação. Mais uma vez, o sentimento de toda a família e aos amigos. Sim, sem dúvida. Isto já havia uma indicação de que tinha uma evolução da doença já no estadio avançado, grave. Já existiam alterações estruturais do pulmão, com os tais quistos, e daí a designação fibrose quística. Esta é uma patologia genética que há 20, 30 anos atrás tínhamos os prognósticos em termos de sobrevida mais curto. Hoje em dia temos doentes com acesso mais precoce à terapêutica, que têm uma sobrevida mais alongada, com melhor qualidade de vida, mas isso, acima de tudo, nesta doente em particular, indica-nos provavelmente que o estadio da doença estaria avançado, com internamentos em que já precisava de um suporte ventilatório e dependente de oxigenoterapia, e daí as intercorrências, nomeadamente as infecciosas, que são mais frequentes, e neste caso em particular, que como é de conhecimento público, a questão do pneumotórax, que levou a que a função do pulmão não se efetuasse, e daí este desfecho final. O apelo que ela fez pelo medicamento poderá ter sido tarde demais, doutor? Esta foi uma mensagem que, acima de tudo, as associações de doentes recebem com bom agrado, porque consegue ter em termos de mídia, em termos de impacto na opinião pública, consegue ter um alerta Sim. para estas patologias raras e, acima de tudo, para o acesso mais precoce aos fármacos. Sabemos que os médicos envolvidos nestas patologias raras também o fazem em termos de acessibilidade a este tipo de fármacos, e se houver indicação para tal, o fazem. Claro que quanto mais cedo o diagnóstico, mais precoce o acesso à terapêutica, digamos, menos estragos, em termos, neste caso particular, do pulmão, haverá, e, portanto, com a melhor prognósticos para tudo isto. O pneumotórax foi um evento que sucedeu neste contexto. Doutor, deixa-me perguntar-lhe o seguinte, e fez referência exatamente a isso. Este caso teve foi muito badalado, foi muito falado na comunicação social, nasceu, digamos, nas redes sociais, mas passou e atravessou essas fronteiras, graças à televisão, essencialmente. Muitas pessoas em Portugal, quase todas as pessoas, passaram a conhecer o nome da Constança. O que lhe pergunto é isto. Este caso pode ajudar, eventualmente, outros casos de outros doentes com esta doença mais à frente? Sem dúvida. Foi uma patologia desconhecida da maior parte da população, ou desconhecida de todo. Na comunidade médica, acima de tudo na especialidade, é bem conhecida, mas é uma mensagem que passa e, acima de tudo, alertam toda a opinião política e a questão aqui de que os decisores, acima de tudo, para a acessibilidade deste perfil terapêutico. Assistimos isto em várias patologias, esta é uma delas, e as associações de doentes. Os médicos envolvidos nesta patologia agradecem esta mensagem da doente em particular, porque este efeito mediático faz com que a acessibilidade seja mais fácil para outros doentes. Doutor, agradeço muito o tempo dispensado. Doutor Luís Rocha, pneumologista, analisou connosco esta situação da morte trágica de Constança Bradel.